Maravilha, estamos gravando conteúdo, obrigado pela participação de todos vocês que estão aqui ao vivo com a gente. A Thaisa já está perguntando um aplicativo de AI que faça transcrição de áudio. Eu uso bastante o Descript, e ele faz a edição por transcrição, tá? A gente vai falar de ferramentas, vai ter uma aula somente de ferramentas, vou colocar aqui no chat para vocês, chama Descript, é o que eu atualmente uso, tá? Então, eu posso fazer edição através dos textos. Então, eu coloco um áudio lá dentro, pode ser um áudio de WhatsApp, pode ser um áudio de qualquer coisa, ou até mesmo um vídeo inteiro, e ele faz a descrição, e ele é o que melhor faz para áudio em português, porque tem muitas inteligências artificiais que ainda não se adaptaram muito bem a outras línguas. Então, isso também a gente vai falar na aula de conteúdos de produtividade. Então, vai ser bem legal, porque isso é algo que eu tenho testado por média, mais ou menos um ano, mais ou menos aí, que eu tenho feito esses testes com várias ferramentas, e tem muitas ferramentas que é impossível da gente saber, porque tem novas ferramentas o tempo todo. Então, a gente vai falar sobre essa criação de ferramentas e sobre o guarda-chuva da inteligência artificial, e eu já quero fazer um aviso aqui, me perdoem, porque por eu estar estudando muito conteúdo que são em inglês, eu acabo ouvindo AI, e eu tenho muita dificuldade de falar AI, ou IA, né, que é a tradução IA. E aí eu absolutamente minha cabeça entra num nó. E eu sei quão horrível é isso, né? Imagina você ouvir alguém falando Instagram. E aí você olha para aquela pessoa e fala, nossa, é Instagram, minha senhora. Ou Facebook, ou Twitter. Twitter é o pior. Porque você faz Twitter, sabe? Então eu sei o quão horrível é isso. É que nem você fala WhatsApp, não é do WhatsApp. Ou Zap para os íntimos, né? Então, eu, infelizmente, vou falar muitas vezes AI aqui com vocês, então, por favor, me perdoem por esse linguajar americanizado, mas é só porque é um conteúdo que, de fato, a gente tem muito em inglês, e também eu vou falar muito sobre essas interações que a gente vai precisar passar pelo inglês, nem tudo a gente vai conseguir trazer mastigadinho e traduzido, então eu tenho muito material de PDF que está em inglês, e eu vou ensinar vocês a fazer essa tradução de forma mais rápida e fácil, usando vários aplicativos gratuitos que você já consegue aprender o material em outras línguas, não necessariamente somente o inglês, para que a gente possa também ter consumir o conteúdo, né, que não tenha que depender de alguém traduzir para nós, né, e eu que acompanho muito pesquisa científica, eu sei o quanto demora, né, para uma pesquisa que foi lançada na Nature, ser lançada aqui no Brasil em alguma notícia, né, mais para o público em geral. Então, demora bastante. A gente não tem que esperar, né? Entrou uma galera aí, eu queria saber de vocês se tem alguma coisa. A Thaisa já entrou perguntando, colocou no chat, tudo bem, você pode usar o chat, mas também pode usar a câmera e o áudio, então vai ser muito legal também, caso alguém... Letícia, não conheço, eu sei que algumas pessoas no grupo não conhecem muito sobre inteligência artificial. Thaís, esse Descript, ele é assim, você tem que instalar ele no seu computador. Algumas inteligências artificiais que usam recursos de vídeo, de edição de vídeo, precisa que você instale no computador, você não consegue usar somente do celular, ele fica completamente limitado quando se trata de uso do celular para algumas, né? Então, já tem gente perguntando aqui de ferramentas, vai ter uma aula somente sobre ferramentas, e também desmistificar um pouco nesse lugar de a inteligência artificial que vai tomar o nosso lugar e a gente vai virar essa coisa meio Matrix, né? Que vamos ser usados de bateria para as inteligências artificiais, e a gente está bem distante disso. E quem pôde fazer o curso que eu disponibilizei lá no nosso WhatsApp, sabe que o curso que foi disponibilizado pela Microsoft em conjunto com o LinkedIn, e até o nome eu vou colocar o nome dela aqui, eu vou colocar na apresentação, vocês vão ver, mas eu vou trazer algumas coisas que ela diz, que ela é especialista, diretora e especialista de inteligência artificial, e eu vou colocar aqui algumas dos dizeres que ela falou durante esse curso, e o legal de fazer esse curso é que você tem você pode ter um certificado no final, né, e é legal porque vai ser também atrelado ao seu LinkedIn. Então, eu acho que é uma oportunidade muito bacana de fazer, é bem rapidinho. E tem outros cursos gratuitos também pelo Google. O Google disponibilizou cursos gratuitos da inteligência artificial. E também o próprio LinkedIn também tem bastante cursos ali. Alguns, você pode ficar um mês fazendo cursos gratuitos e aí depois se torna pago. E durante um mês, se você se dedicar para isso, pode fazer bastante conteúdos aí, que é bem legal.
Então, se ninguém tem nenhuma, né, eu queria saber também de alguém que, deixa eu ver aqui, não ligou a câmera ainda. Alguns eu já conheço a carinha, outros não, mas vocês podem estar sempre interagindo aqui comigo. Por hora, eu sei que no início é tímido, né, o pessoal é bem tímido, e se eu não fizer uma pergunta específica para uma pessoa, eu sei que não vai abrir esse áudio, mas tudo bem, não tem problema. Eu vou desligar agora o áudio de vocês para a gente entrar no conteúdo da apresentação. E eu escolhi fazer de um jeito para ter o PDF. Então, depois dessa apresentação, vocês vão ter o PDF de tudo que eu colocar aqui visualmente, e para facilitar também o aprendizado. E a gente vai falar bastante a respeito de aprendizado. Então, deixa eu só... Vocês estão vendo a tela até o futuro dos trabalhos? Imagino que sim. Então, me coloca no chat, porque aí eu sei o quanto vocês estão conseguindo ver os conteúdos, tá? Então, Navegando na Era da Inteligência Artificial, esse é um curso disponibilizado pela Microsoft em LinkedIn, e o nome dela, que é a pessoa diretora de AI, é a Pinar, e aí o restante vocês leem aí, vamos falar que é a Pinar. Então, ela fala sobre os tipos de AI, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é só para a gente ter isso em registro, tá? E dentro desse guarda-chuva da AI tem uma diversidade de AIs generativas, que em geral é o que a gente mais está vendo aí sendo disponibilizadas para a gente, que é essa que tem recursos de vídeo, texto, imagem, música e som. E elas são construídas nesse machine learning, empresas e universidades que ficaram nos últimos anos aí fazendo esse trabalho de ensinar a máquina a ver o que o cérebro vê, né, o cérebro humano vê, e pensar como o cérebro humano pensaria, né? Então, tem até um negócio muito legal de um filme que chama At First Sight, que é um filme da década de 90, com Val Kilmer e a Mira Sorvino. É um filme que chama A Primeira Vista, e é de um... Quem se lembra desse filme, você pode falar aqui para mim, mas é de um homem que nunca viu, ele é cego desde nascença, e eles fizeram um procedimento de medicina, onde eles conseguiram trazer de volta a visão a ele. Só que ele via as coisas e não sabia o que era, porque ele precisava tocar nas coisas para que ele soubesse o que aquilo era. E tem uma cena muito legal dele vendo uma maçã, e ele só conseguia identificar que era uma maçã quando ele tocava na maçã, e o professor dele, né, o cara que estava ensinando ele a ver, mostrou uma foto de uma maçã, e ele não sabia se aquilo ali era uma foto ou se era a maçã real. Ele olhava e falava, é uma maçã, porque eu já vi que a maçã é essa aqui. Só que ele não sabia distinguir se era uma foto ou se era uma maçã que nem o professor estava segurando na mão. E ele fala, né, que você vai ter que aprender a ver da mesma forma que você aprendeu a sentir e todas as outras coisas. Então, esse treinamento é que essas máquinas, né, dessas universidades, nessas empresas, como a OpenAI, a NVIDIA, a Google e o Meta, passaram os anos treinando, né, além das universidades que citam aqui, treinando essa inteligência artificial no machine learning. Então, não é como se a inteligência artificial vai virar aí um Exterminador do Futuro, ou um HAL, né, 9000, que é um dos meus filmes do Kubrick favoritos. Não, a gente não vai ter, a gente está muito longe dessa AI ter consciência, né, se tornar um ser além da capacidade que a gente entende que é dessa troca de imaginar, de fazer a mímica do que um cérebro humano poderia fazer. Ainda é uma máquina que está fazendo uma mímica desse cérebro. Tá? Então, a gente está bem longe disso, apesar que a gente poderia também filosofar sobre esse lugar, mas eu acho que não é tão proveitoso, porque a gente não tem controle sobre esses tipos de AI, a gente não tem controle sobre esses tipos de empresas, e a gente vai estar discutindo algo que a gente não tem capacidade de controlar. Então, vai gerar muito mais medo do que solução. Então, o que eu trago aqui são soluções muito práticas do que a gente pode fazer hoje, que vai completamente mudar a nossa forma de interação com essa inteligência. Então, aqui tem a inteligência generativa, através de vídeo, imagem, texto, música e som, que basicamente tudo que eu sei sobre inteligência artificial, 90% está aqui. Tá? Os outros eu não tenho estudado tanto, até por conta de ser um universo muito gigantesco, né? E eu achei interessante porque ela fala que essa inteligência, a descoberta desse tipo de inteligência generativa, ela foi comparada à descoberta da fotografia, pela sua revolução criativa. E, obviamente, eu como fotógrafa, eu tenho um carinho muito grande sobre
sobre esse conteúdo, né, o conteúdo audiovisual, principalmente o fotográfico, né. Para quem não conhece um pouco da minha história, antes de trabalhar com a fotografia, eu trabalhava com vídeos educacionais médicos na Faculdade de Medicina da USP, onde eu entrei muito em contato com essa tecnologia, principalmente a telemedicina, que demorou aí mais de 15 anos para ela poder ser presente no nosso dia a dia, através dos vídeos que a gente, não só vídeos de educação, né, que a gente tem hoje através, que saiu das universidades e foram para o dia a dia da nossa vida, hoje quem não tem, comprou um curso ou participa de algum curso, e isso veio lá de trás, né, a gente já trabalhava com esse tipo de conteúdo lá atrás, e a telemedicina, onde o médico de fato pode te atender através do vídeo, né, onde ele pode estar em qualquer lugar, até em outro país, para poder te atender. E isso não era possível, né, no Brasil, principalmente, há alguns anos atrás. E é exatamente esse processo que eu participei com a USP para poder trazer acesso, né, a esse tipo de... que não seria um tipo de inteligência artificial, mas seria um tipo de recurso, né? A gente usava muitos, né, o professor Xiao Lung, ele era muito entusiasta da realidade aumentada, né, que hoje a gente está vendo ela muito mais presente, né, principalmente com esses óculos, lançamento desses óculos da Apple ano que vem, e muitos desses óculos já de realidade aumentada, né, que a gente já tem disponível na Amazon. Mas é bem interessante porque essas são realidades que a gente está discutindo já. Eu já discutia a inteligência artificial há 15 anos atrás dentro da faculdade, né, então isso foi um aprendizado muito grande, por isso que eu tenho um carinho muito, muito próximo desse tema. E depois eu trabalhei como a fotógrafa e também na parte de audiovisual, né, como coordenadora de audiovisual do Museu da Imagem e do Som, então onde eu tenho muito esse meu lado mais criativo, esse meu lado mais artístico, eu fui juntando as coisas, né, atualmente eu faço um curso de faculdade, né, imagino até que possa ter alguns dos meus colegas de faculdade aqui, que exatamente é para a área da psicologia. Então, eu também vou falar um pouquinho a respeito disso, porque tem tudo a ver sobre essa nova evolução que a gente está vendo com a inteligência artificial, né? E por que eu escolhi a psicologia tem a ver com a minha escolha de estar estudando sobre a inteligência artificial, e a minha escolha está bem linkada a isso. Então, esses são os tipos mais comuns de inteligência artificial. Eu vou voltar um pouco nesse tema da parte humana, né, das emoções. Então, os carros autônomos usam outro tipo de inteligência artificial, não é a generativa. Locais com previsão de tempo usam outro tipo de inteligência artificial. Atendimento ao cliente, né, que são os bots aqui, estão usando um tipo específico. Sugestões de e-commerce. Eu acho que essas sugestões de e-commerce aqui, ele tem muito a ver com aquele filme do Tom Cruise, quem assistiu aí o Minority Report, que ele tem um pouco de realidade aumentada com essas sugestões de e-commerce, que, inclusive, aquele filme foi feito pelo Steven Spielberg, que colocou vários cientistas numa sala, e eles avaliaram como seria o futuro, né? Esse filme, se não me engano, da década de 2000, no início de 2000, e ele tem aí uns 20 anos de existência, e era interessante porque o personagem do Tom Cruise, ele chegava nos locais, ele andava na cidade, e vinha na imagem do que ele estava enxergando, notícias específicas para ele. Quem se lembra desse filme? É bem legal. Notícias específicas para ele, e ele entrava em determinadas lojas e que falavam para ele que estava tendo uma liquidação em determinado tópico que era uma sugestão para ele. Então, essa mistura, né, de inteligência artificial com a realidade aumentada. E isso é o que a gente espera muito em breve para o nosso futuro, principalmente quando a gente tem esses óculos, que vão fazer cada vez mais parte da nossa realidade, e também eles estão desenvolvendo lentes de contato, né, para que você possa colocar, né, sem falar dos chips, né, que se fala. Eu vou falar desses chips, mas em outra oportunidade, a respeito de uma opinião pessoal minha, mas aí a gente pode entrar mais a fundo nesses assuntos. Então, identificar objetos de vídeo e imagem também é um outro tipo de aprendizado de máquina, que ela é supervisado, um tipo de aprendizado supervisado, e também inteligências para detectar fraudes em bancos. Inclusive, a gente vai ter muitas inteligências construídas para nos proteger das inteligências, né? Principalmente quando se trata de deepfake e notícias falsas, né? E vai ter bastante disso acontecendo. Da mesma maneira que, quando veio com os computadores, surgiu os vírus, e aí teve a necessidade de ter os antivírus.
essa é a mesma ideia, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho também. Esse ensinar a máquina a jogar um jogo foi o início do aprendizado da máquina, né? Então, muito se ensina sobre o Alan Turing, que começou, né, essa ideia de, será que a gente poderia ensinar a máquina a jogar um jogo? E começou lá atrás, dessa forma, né? E aí, a partir de então, a máquina foi aprendendo outras coisas. E o chat GPT, ele não é um tipo de AI dentro da generativa, que é essa aqui, tá? Então, ele está dentro desse texto, vídeo, imagem, música e som, que é a AI generativa. Mas eu coloquei ela aqui para a gente dar uma expandida nela um pouquinho, exatamente porque ela tem uma função específica, e talvez é o tipo de aplicativo de texto mais avançado, sendo o chat GPT-4, né? O que é gratuito é o 3.5, e o que ele faz? Ele sinteticamente mímica a linguagem humana. O entender é uma função exclusivamente de organismos biológicos com consciência. E aí, GPT significa Generative Pre-trained Transformer, ou um modelo de linguagem natural desenvolvido pela OpenAI, que é pré-treinado, como a gente já comentou. Então, como eu falei, ChatGPT 3.5 é o gratuito, e você pode ter no aplicativo, que eu comentei lá no chat, tanto para o iPhone quanto para o próprio Android também. Mas, se você quer fazer textos mais aprofundados, o ideal é utilizar o ChatGPT 4 ou você utilizar o Bing ou o Bard. O Bing é da Microsoft e o Bard é da Google. Eles vão ser um pouco mais criativos no texto, só que quando você usa o ChatGPT 4, ele vai ser mais criativo e melhor do que esses dois. Então, é só se você estiver procurando uma ferramenta gratuita, vai para o Bard ou para o Bing, porque o ChatGPT 3.5 ainda é bem limitado, e ele fica aquém ao que o Google e a Microsoft já fez, tá? Então, toda vez que alguém fala, chat GPT para o WhatsApp. Não, não é um chat GPT para o WhatsApp. A gente está falando de um tipo de inteligência artificial que eles reprogramaram para trabalhar dentro do WhatsApp, mas não foi desenvolvido pela OpenAI, que é a empresa dona do chat GPT. Então, é só para a gente entender essas linguagens e quando as pessoas usam, e nem todos os conteúdos de inteligência artificial vão ser bons. Tem muitos conteúdos bem ruins, só porque alguns são open source, a gente vai ver um pouco sobre isso, alguns são open sources, ou seja, são os códigos abertos para todo mundo. A OpenAI foi a única que liberou o código do chat GPT para outras pessoas criarem novos chats. Então, a partir desse código aberto, outras pessoas criam chats. Então, você vai ver muito chat de companheiro emocional, né? Na parte da psicologia, eu acho isso bem interessante. Você já consegue ter pessoas, né, que criaram inteligências artificiais voltadas para te dar suporte emocional. Então, eles pegam esse código da OpenAI e geram um aplicativo, né, um programa com um foco nisso, né? Ou seja, você treina a inteligência artificial com conteúdos de psicologia para que ela possa te ajudar, né, ajudar essas pessoas que se inscreverem no seu site com isso. Quem está fazendo isso na prática, por exemplo, aqui no Brasil, é a Natália Arcuri. A Natália Arcuri pegou esse mesmo código de open source aberta e criou o aplicativo dela do Me Poupe para que todo o conteúdo que ela tivesse dentro né, tudo que ela já produziu na Me Poupe, né, que ela fala muito sobre a questão de gerenciamento de finanças, e ensinou aquela inteligência tudo o que ela sabe. Então, a gente vai ouvir muito falar sobre essa nova forma, né, de aprendizado. Então, você já pode fazer isso. Eu, atualmente, estou ensinando a inteligência artificial a conteúdos específicos, né, de pessoas específicas, para gerar livros dessas pessoas. Então, eu vou explicar melhor sobre isso, como eu estou fazendo, inclusive para fazer o meu próprio livro, de histórias e coisas que eu quero desenvolver, que facilita muito mais. Ou seja, você não está fazendo a inteligência artificial gerar da cabeça dela, né, na cabeça, né, do código treinado dela. Não, você está gerando o seu conteúdo dentro dela e fala, com esse conteúdo agora você é a Letícia. Você vai escrever XYZ, e aí ele vai gerar esse conteúdo, certo? Então, a gente vai também aprender como fazer isso. E, inclusive, dá para fazer isso com o áudio, né? Já tem ferramentas onde você pode gravar você faz várias gravações e ela se torna você. Então, você mistura o áudio com o texto, você tem uma inteligência artificial que fala como você, e tem os pensamentos que você teria para aquele conteúdo que você treinou ela para conhecer. Tá ficando um pouco confuso para alguém? Alguém pode levantar a mãozinha, colocar no chat para mim,
né? Eu não quero avançar muito para a gente não perder aqui também, né? Ela usa o seu tom de voz? Não, Thais, é exatamente a sua voz, é bem bizarro. A gente já está evoluindo para esse nível, mas são sempre mímicas, né, da sua própria voz. Eu vou na parte de ferramentas, vocês vão pirar, porque eu sei bastante sobre ferramentas, mas a gente precisa dar essa base primeiro, porque é importante que a gente tenha a consciência de que a gente está no poder dessas ferramentas, né? Então, só para a gente entender aí, o ChatGPT levou 1 semana para atingir 1 milhão de usuários, e você vê o quanto é vamos dizer assim, uma expansão aí muito rápida, né? Então, para o nosso futuro, a gente tem aí a possibilidade de ter mais filmes e imagens do universo de realidade aumentada, que seria esse metaverso. Nem todos usam a palavra metaverso, porque ela vem muito do Facebook, né, o Meta, e aí nem todos usam metaverso, usam muito realidade aumentada. Então, capacidade de linguagem natural, né, melhorar a interação de chatbots, assistentes virtuais, otimizar a energia e produção, né, formas de eficiência, sem falar no trânsito, a forma de locomoção, que a gente já está vendo isso, melhoria da capacidade de ações repetitivas, em vários setores a gente tem essas mesmas ações repetitivas e isso vai realmente virar obsoleto, arquitetura, engenharia, planejamento urbano, áreas de produtos de design, também campos de criação de conteúdo, além de livros, arquivos, né, de jogos e filmes. A robótica também vai ser bem avançada, e eu não acredito que a robótica vai tomar lugar de pessoas, por exemplo, eu vou num restaurante e só vai ter robô me servindo. Eu acredito que vai ter lugares específicos disso, mas eu não acredito que todos os lugares vão agregar isso. Se a gente for pensar, os Estados Unidos, desde que eu entendo os Estados Unidos por gente, você vai colocar, né, a gasolina no seu carro e você tem que fazer isso nos Estados Unidos você sozinho, você e a máquina, e você faz. Isso nunca foi aplicado no Brasil, porque não fez parte da nossa cultura, né? Você pode até ter alguns lugares específicos, principalmente nos mercados e tudo mais, mas ainda é um campo muito grande entre a cultura do lugar, entre a aplicação real daquilo. Então, eu acredito que essa robótica, ela vai agregar a nossa vida de forma pontual, porque a cultura vai levar bastante tempo para agregar. Então, a gente está falando nos próximos 50 anos, eu não vejo isso tomando, né? Claro que eu não sou nenhuma, vamos dizer assim, é só daquilo que eu estudo, né? E eu acho legal que outras pessoas que estão aqui nesse grupo possam questionar essa minha visão, eu acho legal isso, essa troca. Então, deixa eu ver aqui no chat. A Agna falou que ela analisa todas as variações de frequência dentro do espectro audível, analisa o tom da voz, analisa o timbre, a velocidade, e reproduz com fidelidade a voz. Exatamente, Agna. É bem legal para a gente estudar sobre o processo da produção da AI, né? É legal a gente entender como a AI faz determinadas coisas, mas por conhecimento mesmo. Mas o mais importante é saber gerenciar, né, essas informações na prática, né? Aqui a Camelúcia falou que tem muitas máquinas de lavanderia que só tem máquinas e o cliente. Sim, mais uma vez, é um processo contínuo que vai mudando aos pouquinhos. Eu não acredito que vai ser nada de uma vez para da outra. Eu não acho que também tenha que ver medo, né, nesse processo, porque vai ser um processo muito natural de troca, tá? Eu não acredito que em todas as funções. A gente gosta muito do contato humano, de ser recebido por um outro humano. Então, eu não acredito que 100% dos trabalhos automatizados vão sumir assim. Leva um tempo, né? Então, a Thaisa comentando, essa lavanderia self-service já existe nos Estados Unidos tem mais de 30 anos. Acho que é mais de 30 anos. Inclusive, como eu comentei, você colocar gasolina no seu carro de forma autônoma, nem hoje, atualmente, tem no Brasil. Mas isso é só uma questão cultural, eu não acredito que seja uma questão de melhor ou pior, uma questão que também, os avanços tecnológicos também vai passar pela cultura de determinados espaços, e nem tudo vai ser agregado. Então, é legal a gente ter esse conhecimento também para a gente poder se adaptar, tá? Então, o futuro dos trabalhos, a gente comentou aqui, esses 4Ds automatizados, né, o sujo, né, que é o trabalho, né, de manual mais complexo, o chato, e aí dentro do trabalho chato muitas coisas podem aparecer aqui, o perigoso e o difícil, né? Então esses vão a tendência a ser automatizados.
Os trabalhos vão ser centrados na capacidade humana, e aí eu vou focar um pouquinho nisso aqui, que eu acho muito importante, que é a criatividade, a resolução de problemas, empatia, liderança, habilidade executivas de pensamento crítico, e talvez essa sendo uma das principais, né, a habilidade de pensamento crítico, a criatividade, soluções de problemas, e eu acho que a empatia e a liderança, ela meio que está junto de tudo isso. Habilidade de aprender novos conhecimentos e habilidade de organizar isso, né, porque não adianta nada, porque nós não vamos mais estocar conhecimento. Essa ideia de eu preciso aprender, a gente vai fazendo vários cursos e precisa anotar e aprender, esse é um processo que a gente não vai precisar mais, mas a gente vai precisar saber organizar esses aprendizados. Então, expandir a nossa consciência para aprimorar as nossas habilidades criativas, interpessoais e emocionais, aquilo que você faz que torna você único. Então, se a Revolução Industrial criou empregos robóticos para humanos, a revolução da AI será a nossa libertação desse tipo de trabalho, e cada pessoa se transformará em seu próprio estúdio criativo, e as barreiras entre a visão e a sua manifestação vão desaparecer. E a humanidade vai transcender de uma humanidade de consumidores para criadores. Então, veja, esse pulo de consumidores para criadores vai levar um tempo, porque muitas pessoas ainda se veem como consumidores de conteúdo, e a gente precisa trabalhar para que essas pessoas entendam a capacidade que elas têm de serem criadores de conteúdo também. Então, todo mundo consome e cria, e isso vai ser uma... E eu vou deixar mais claro a respeito dessa questão de criação, tá? Então, perigos, proteção e pensamento crítico. Essa facilidade de conteúdo é ali que mora o nosso principal perigo. Não é o Exterminador do Futuro, não é o Matrix, é essas notícias falsas, deepfakes e outras formas de manipulação de massa que usam o medo como ferramenta de controle. Então, uma das bandeiras vermelhas que a gente tem que ter consciente no nosso pensamento crítico é se determinado líder, determinada pessoa, estiver utilizando o medo como ferramenta de alerta, esse é uma bandeira vermelha para que você possa pensar, eu devo ser crítico a respeito desse tipo de conteúdo que eu estou recebendo, porque a base dele é no medo, tá? E isso vai ficar cada vez mais claro para a gente. Então, vou na metáfora do antivírus. Eu comentei no início da aula que quando os computadores começaram a popularizar, os vírus de computador surgiram como uma ameaça. Então, as ferramentas de proteção, os antivírus, foram desenvolvidos para garantir a segurança do ambiente online. Então, não era limitar os computadores, mas criar mecanismos de defesa. Então, o mesmo processo está já acontecendo com a inteligência artificial. Tem muitos, né, à medida que você cria, né, a demanda por um determinado, né, deepfake, né, deepfakes são literalmente, você pode pegar pessoas, né, quem já viu aí o deepfake do Tom Cruise, ou o deepfake do, o Ken Reeves, você vê que parece ele, e aí você vê o cara fazendo, e é impressionante mesmo, e o cinema já está usando muito isso, né? Quem assistiu o último Indiana Jones, se não me engano, Indiana Jones 5, né? Tem ali o Indiana Jones nos primeiros 20 minutos de filme, não é o Harrison Ford como ele está atualmente, é o Harrison Ford novo. Eles usaram o deepfake para poder recriar aquele momento ali da história dele. Então, imagina agora a cara de um político falando bobagem, né, que foi criado através dessa inteligência. Então, esse é exatamente o que a gente está enfrentando com o avanço da tecnologia. Não vai ser vamos dizer assim, a destruição da nossa raça, vai ser exatamente o ponto do poder do senso crítico para que a gente não possa ser facilmente manipulado, né, por conteúdos falsos. Então, a primeira coisa e mais poderosa dessas ferramentas é o nosso senso crítico, como eu comentei, a capacidade de questionar, analisar e avaliar as informações. E ele é um mundo vital onde a verdade é facilmente distorcida. Então, questionar nossos mentores, chefes, professores, líderes religiosos, gurus e todos que possuem uma posição de liderança. Estar em ambientes que promovam o pensamento crítico é essencial para a nossa evolução. Então, uma informação, uma notícia, né, um líder que ensina e mostra conteúdos para gerar medo, onde a solução está com ele, ou a solução está numa crença, ou aquilo que ele ensina pode levantar essa bandeira vermelha. E é um sinal de que devemos olhar mais de perto, investigar, né, avaliar outras informações e, acima de tudo, pensar por nós mesmos, confiar na nossa capacidade interna, ou intuição para alguns, né?
Segurança e consciência. Veja, intuição junto com pesquisas, junto com... Eu vou mostrar aqui algumas das coisas que a gente pode consultar para nos ajudar nesse processo, né? Mas eu acredito que a ferramenta do medo é a mais importante delas para que a gente possa conseguir identificar. E veja, eu estou criando esse ambiente aqui com vocês e é importante que vocês entendam que eu não sou a guru da inteligência artificial. Nem tudo que eu falo, né, tem a 100% da validação, porque também faz parte das pesquisas que eu fiz baseado da minha bias, né, do meu pensamento, da minha percepção. Então, é interessante outras pessoas, com outras percepções, também pesquisarem e questionarem o que foi colocado aqui. Eu acho que é muito legal quando a gente tem essa troca. Então, todo líder que se coloca num lugar onde ele pode ser questionado, é uma ponte para que a gente possa criar novas soluções e, de fato, ações, né, na nossa sociedade. E, então, toma cuidado com aqueles grupos de WhatsApp que só fica mantendo a gente ali, eu estou recebendo notícias, mas são notícias de medo o tempo todo, criando aquela insegurança, criando aquela fase de destruição, né? E a gente deve, de fato, achar, bom, será que isso está sendo produtivo? Tá? As políticas públicas estão mudando por causa desse meu grupo de WhatsApp? Está, de fato, eu estou conseguindo fazer mudanças significativas para a minha vida? Então, são questionamentos que a gente deve ter com as coisas que a gente já atualmente consome, tá? Então, como a metáfora do antivírus, né, nos proteger no mundo digital, essa é a defesa que a gente tem contra a manipulação. E é uma era da manipulação que a gente está começando a viver, mas vai ficar cada vez mais intenso. E eu acredito que vai ter uma coisa, como, por exemplo, quando você vai baixar um arquivo dentro do Google Drive, ele automaticamente verifica por vírus. E eu acredito que essas ferramentas, como o Instagram, o Facebook e todas as outras, vão automaticamente colocar dentro dos algoritmos as proteções contra arquivo, né, contra notícias e arquivos duvidosos, né? Então, eu acho que isso vai naturalmente acontecer. A gente não deve, né, se preocupar tanto com isso, até porque a gente não tem esse poder de mudança, né? Eu sempre penso, se eu não posso mudar, então eu não vou me preocupar, eu vou me preocupar com a minha esfera e com aquilo que, de fato, eu posso atuar no meu mundo. Isso também vai nos ajudar muito a ter um foco mais direcionado. Então, ela fala de uma... E aí, quem vai ensinar a máquina o que é duvidoso? Não, muitas pessoas ensinam, né, a máquina. Não sei se eu entendi exatamente isso que você disse, mas as pessoas, elas vão, né, ensinar aquilo que não está verificado em outros lugares, né, e você acaba gerando notícias que não são reais. Então, ela fala, né, nesse curso sobre organizar um comitê de ética para a integração da AI generativa em sua empresa ou local de trabalho, e aí eu acrescentei comunidade ou grupo de WhatsApp, que é providenciar guia e educação sobre AI para superar medos, resistências e limitações. Então, a segurança cibernética, ele é esse desafio, então a gente tem verificar as fontes confiáveis, pesquisa e comparação é muito importante, consultar especialistas, utilização de ferramentas de detecção de deepfakes, que já estão cada vez mais interessantes, né, e eu vou falar sobre elas nos próximos encontros de ferramenta. Ficar atento aos esquemas fraudulentos, né, então esses esquemas fraudulentos é sempre aquela resolução milagrosa, né. Então, se você viu lá uma pessoa aparecendo com uma coisa milagrosa, um curso onde a pessoa não conta exatamente o que é, né, os cursos de inteligência artificial que fala você está sendo escondido de você, não querem que você saiba, são essas ferramentas de marketing que você deve ficar atento para esses conteúdos mais voltados para o medo, né? Usa muito do medo para te atrair e não te fala exatamente o que é, você não consegue ver os módulos do curso. Fica atento se você não consegue ver os módulos do curso, está sendo utilizado de uma forma que você, que o conteúdo está sendo colocado a você como se fosse exclusivo, que não existe em lugar nenhum. Gente, está mais do que momento da gente entender que não existe conteúdo exclusivo mais. A gente não está na era de Pitágoras, onde existia um grupo seleto que recebia lá o pentágono, sei lá, o símbolozinho lá, e só assistia quem tinha acesso ao latim. Não, nós não estamos mais nessa era, já passamos dessa era há muitos milênios. Então, vamos só entender que conhecimento está abundante. Então, essa parte, né, porque é comum do ser humano querer ser enriquecido, né? Ele não quer enriquecer,
ele quer ser enriquecido, ele quer que as pessoas façam algo, ele aperta um botão e de repente aparece tudo para ele. E essa é uma das coisas também que a gente tem que lutar contra a nossa própria tendência humana, né? Que é exatamente o que ela fala no final, que eu acho fantástico. Não é o viés da AI, não é a raça, não é o gênero, não é a etnia, é o complexo de inferioridade do ser humano. Então, nós vamos modelar essas ferramentas, e se a gente modela a partir de nós mesmos, nós vamos colocar ali, inevitavelmente, nossos julgamentos, nossas inseguranças e limitações na tecnologia. Então, é essencial que trabalhemos nas nossas próprias inseguranças para aumentar nossa capacidade de, ao invés de competir ou substituir, nós vamos construir sistemas de AI para contribuir e elevar a humanidade a ter produtividade criativa e alcançar o nosso maior potencial como espécie. E aí vem aqui uma das razões pelo qual eu escolhi a psicologia, não só por ser um curso que eu tenho, né, eu gosto de ler conteúdos a respeito, mas eu vi que estava no núcleo, né, e aqui não é uma coisa para você tem que aprender sobre psicologia, não é sobre isso, mas é sobre você ter ferramentas para lidar com o seu próprio dificuldades emocionais. Nosso desafio será o de superar a normalização de mediocridade, se nos tornarmos preguiçosos e começarmos a confiar nas máquinas para a produção de conteúdo e ativos sem nos mantermos criativos. Porque a gente não se mantém criativo porque a gente acha que a máquina é melhor do que a gente, porque a gente tem esse complexo de inferioridade, e ai, minha nossa, então, né, eu não preciso disso porque eu quero ser emagrecido, eu não quero emagrecer, e aí tudo isso junto você cria pessoas dependentes dessa máquina e a gente vai ter resultados desprovidos desse brilho da engenhosidade humana. E o John Finger, né, ele também diretor de AI, ele fala: vivemos num tempo de insolência de ponta, e as pessoas que vão se destacar no futuro são as pessoas que fortalecem suas habilidades emocionais únicas que nenhum computador pode imitar. E eu gosto dessa fotinha aqui porque ela é interessante, né, como a gente fala de a capacidade emocional, não só a nossa capacidade emocional, mas a nossa capacidade de entender informação. Eu já quero só deixar pontuado que talvez eu passe um pouquinho do nosso tempo, e se alguém precisar sair, tá tudo certo. Só ver se eu não passei, opa, acho que eu passei demais, espera aí. Acho que agora é esse aqui. Conhecimento e aprendizado são conceitos relacionados, mas eles são distintos. E isso tem tudo a ver com a capacidade que a gente tem de aprendizado para o que está vindo aí com as máquinas. Então, o conhecimento é o que já sabemos, enquanto o aprendizado é o processo de adquirir novas informações e habilidades. O conhecimento pode ser uma parte do aprendizado, mas o aprendizado envolve também o desenvolvimento de novas habilidades e aplicação de conhecimentos em novas situações. Então, o aprendizado é a aplicação daquele conhecimento. O conhecimento já não é mais poder, ele deixou de ser poder, uma vez que o conhecimento ele está em abundância, ele não tem mais limitação. Como eu comentei, você não está vivendo mais na era do Galileu, onde ele tinha que traduzir, né, a Bíblia do latim para o italiano, e ele foi perseguido por causa disso, porque somente as pessoas que liam latim poderiam ter acesso àquele conhecimento. Então, veja, nós passamos dessa fase de ter conhecimento restrito, ele deixou de ser poder, não está mais somente nas universidades, né? Nós passamos por muito tempo somente conhecimento nas universidades. Hoje, as universidades, elas servem como parâmetro para te dar liberação para agir em determinado trabalho. Então, por exemplo, eu não consigo ser uma psicóloga, por exemplo, né, no meu caso, se eu não tiver a liberação de uma faculdade. Eu não consigo ser uma arquiteta ou uma advogada, eu não consigo ser uma médica se eu não tiver ali essa validação desse núcleo, né, de organização. Qualquer outra faculdade que não tem essa validação, esquece. Ele virou o conhecimento que você pode adquirir de qualquer outra forma. Então, isso também é uma forma muito interessante de você avaliar o tipo, se é que a pessoa, né, vai fazer uma faculdade, avaliar se você está numa área ou quer aprender uma área em que você precisa, ou seja, a área de TI, a área de, né, eu vim, por exemplo, trabalhei com fotografia, não precisei de um curso de fotografia para poder trabalhar com fotografia, né, porque esse conhecimento estava à minha disposição. Então, eu aprendi fotografia sozinha,
e eu fui a coordenadora audiovisual e fotográfica do Museu da Imagem e do Som. Eu não precisei de validação externa para que eu pudesse provar o quão boa eu era naquela área. Então, entende? Nós não precisamos mais dessa validação, porque o conhecimento ele já é aberto. Então, o conhecimento é uma porta de possibilidade. E o cérebro ele atinge regiões diferentes quando está simplesmente ouvindo um conteúdo e quando está ativamente aprendendo algo novo. A aprendizagem é ativa e envolve processos cognitivos mais complexos do que simplesmente ouvir um conteúdo. Então, me desculpa se você estiver lavando louça enquanto você está ouvindo esse conteúdo. O que você está gerando no seu cérebro é o conhecimento, ou seja, eu conheço, eu já ouvi falar sobre esse conteúdo, mas você não está gerando aprendizagem para esse conteúdo, porque a aprendizagem, a gente vai ver aqui mais para frente, existem passos para a aprendizagem. E uma ideia muito legal que eu gosto do livro A Única Coisa, do Gary Keller, ele fala sobre foco, atenção e concentração. Ele fala várias coisas no livro, né, mas uma das ideias que eu retirei ali desse livro, que é muito, muito, muito bacana, é que o foco, e eu uso muito isso na fotografia também, o foco é o que chama a sua atenção através da sua percepção, a sua história e a sua experiência de vida. E não significa que você vai estar num lugar e você vai conseguir enxergar todas as possibilidades daquele ambiente, porque o seu foco para aquilo depende da sua percepção de vida. E por que eu estou falando sobre isso numa aula sobre inteligência artificial? Porque a gente vai precisar aprender sobre essas 3 capacidades para que a gente possa realmente sobreviver na era do AI, sem que as nossas faculdades mentais e emocionais possam ir para todos os lugares. E aí vai fazer mais sentido à medida que a gente vai trocando aqui. Então, esse foco é quando você presta atenção. O problema é que o foco ele pode durar 8 segundos, né? Tem várias pesquisas científicas que já falam. Na década de 90, o foco das pessoas era de 50 minutos. Depois, em 2000, começou a ser 25 minutos. E aí, depois, agora, a gente está com um foco de 10 segundos a 8 segundos. Então, por conta das redes sociais, a gente fica ali passando aquilo o tempo todo com muita rapidez, então nosso foco diminuiu muito a capacidade de atenção. Então, o foco para a atenção, a diferença aqui na atenção, que é através do foco, você presta atenção nos detalhes do que está observando, lendo ou aprendendo. Então, essa é a grande diferença. Você começa a prestar atenção nos detalhes. Logo, os detalhes, você consegue prestar o foco por mais de alguns segundos, vira um minuto, você vê detalhes do que está sendo falado, você anota, você faz referência, você lembra de coisas, você coloca as suas percepções daquele conteúdo, então você está começando a gerar atenção. Veja que você pode fazer isso, por exemplo, a meditação é excelente para gerar atenção, né? Porque primeiro tem o foco na sua respiração, e aí você, tem quem faz meditação guiada, está ali, agora você relaxa os ombros, relaxa a parte da perna. O que é isso? É você fazer com que o foco vire atenção. Então, quando você tem atenção, você tem o foco por mais tempo. E a concentração é quando você tem o foco com atenção nos detalhes por muito tempo. Então, é a atenção por muito tempo. E ao atingir o estado de concentração, é ali que a gente tem a oportunidade de criação. E se a inteligência artificial está completamente linkada ao nosso processo de criação, ou seja, quanto mais criativos podemos ser, melhor vai ser as nossas possibilidades nesse novo mundo, é de suma importância a gente saber transformar o nosso foco em concentração. E é por isso que eu estou falando a respeito disso. Então, toda vez que a gente for ter a concentração, querer gerar a concentração em algo, você sabe que o seu foco ele precisa ir para pontos de atenção específicos de detalhes. Então, presta atenção nos detalhes para gerar mais tempo de foco, por consequência, mais tempo de concentração. Deixa eu só ver aqui. Essa próxima parte que eu gosto bastante, e quem já acompanha algumas das minhas aulas em outro grupo, sabe que eu gosto muito da forma como o Jim Quick ele ensina a respeito de aprender mais rápido. Ele está completamente interligado também, porque a nossa capacidade de aprender mais rápido vai nos dar vantagem nessa era do AI. E é por isso que poucas pessoas têm falado a respeito disso, porque as pessoas falam de inteligência artificial somente sobre as ferramentas. E acredite, as ferramentas, elas são transitórias.
vai vir e vir, ir e vir. Tem ferramentas que vão ficar e tem ferramentas que vão deixar de ser, vão virar outras coisas completamente diferentes, né? É só você lembrar no início da internet, de como era um website, de como eram as ferramentas que tinha naquela época. Eram bem precárias. E a gente está vivendo a área precária da inteligência artificial. Então, se eu focar em ferramentas somente, né, nesse primeiro encontro, a inteligência dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, isso vai virar obsoleto daqui a 6 meses, né? Mas isso aqui que a gente está falando nunca vai virar obsoleto, porque é a base principal da nossa construção, né, de criatividade, de referências, de poder ter concentração numa era onde todas as pessoas estão perdendo a sua habilidade de concentração. Isso está gerando mais estresse, está gerando as pessoas cada vez mais com habilidades emocionais precárias. Então, é isso que vai nos destacar ao utilizar a inteligência artificial. E esse treinamento do Jim Quick, eu escrevi esse treinamento, é uma escrita feita por mim, né, de um treinamento que ele teve numa masterclass, e ele é responsável por vários sets de Hollywood, ele treina atores a decorarem os roteiros, já treinou Tom Cruise, Harrison Ford, e muitos outros, e ele também treinou a equipe inteira do Elon Musk na SpaceX. Então, ele é um cara de muita referência, e eu gosto muito do trabalho dele. Então, o primeiro é sobre esquecer. Esqueça o que você sabe e aborde o assunto com uma mentalidade curiosa, que é basicamente o que a gente, né, gerou para muita gente aqui. Muita gente já veio com uma bagagem, já imagina do que quer da inteligência artificial, do que quer desse conteúdo aqui, mas tenta ser aberto, mantenha esse guarda-chuva aberto, porque intencionalmente, né, você deixar de lado intencionalmente o que você acha que sabe, para criar espaço para novas ideias e revelações. Você não aprende se acha que já sabe. Então, muitas das coisas que têm sido um exercício para mim, principalmente nesse primeiro período aí da faculdade, onde tem muitos conteúdos em que a gente já previamente estuda, e conteúdos que às vezes não são tão aprofundados na técnica, né, às vezes pode vir frustrações, mas essas frustrações só existem porque a gente está tendo a nossa capacidade de deixar de tirar um pouco esse copo, né, de cheio, e colocar o copo um pouco mais vazio e tentar ver as coisas com outras perspectivas. Então, tentar criar novas perguntas para coisas que você previamente acha que sabia, mas tentar fazer esse exercício, né, porque esse é o exercício do melhor aprendizado. Você deve se tornar um melhor aluno se você quiser ser um bom professor. Então, e o professor e o aluno, ele é o tempo todo um e o outro, né? Um bom professor é sempre um bom aluno e vice-versa. Então, ser multitarefas, então, mais uma vez, para a galera que está ouvindo esse conteúdo e fazendo outras coisas, só está no campo do conhecimento, não está gerando foco, não está gerando concentração, não está percebendo os detalhes, então, de fato, esse aprendizado, ele não está sendo, de fato, consumido. Então, tem um curso que eu estou fazendo, e esse curso eu assisto quando eu estou limpando a casa, esse curso, ele não está no campo do conhecimento, do campo da aprendizagem. E uma das coisas muito importantes nesse processo aqui é o foco, ele deve estar em apenas uma única coisa para que possa gerar esse aprendizado. Atenção e presença, né? Então, por isso que, quando a gente volta lá atrás, no conteúdo que eu falei anteriormente, né, que é esse processo até contemplativo da meditação, né? A gente tem pessoas que têm muito essa coisa, essa dificuldade, hoje em dia a gente vê muito isso, né? Pessoas com dificuldade de ter o momento do ócio, de ter a contemplação, né? Tanto que na Grécia Antiga e até né, até um pouco antes até, a gente tinha aí o sinal de riqueza, né? Os reis, né? Os grandes reis e os filósofos e doutores, eles tinham o ócio como sinal de riqueza. E aí veio a nossa sociedade industrial e a disciplinar, e teve muito a vergonha de não ser produtivo, né, de estar sempre fazendo tudo ao mesmo tempo, né, virou um corre danado, e esse período de descanso, essa contemplação, ele é vital nesse processo de aprendizagem também, né? Então, se a gente justifica o descanso porque isso vai fazer com que a gente se torne mais criativo, já deixa de ser o processo de contemplação, né? Então, a contemplação, ela deve ser o agora, sem um propósito de ser produtivo ou de ter uma função específica. Então, isso é um processo de
ativo, né, de que você, de fato, deve ter esses espaços na sua agenda periodicamente para que você possa ter o espaço do nada, esses intervalos, né, não precisa ser tão grande, não precisa ser 1 hora, né, nem todo mundo consegue, mas eles devem existir por si mesmo, eles devem existir como um objeto de vazio, e não como um objeto de ação ou meio para algo produtivo ou criativo. Então, esse é talvez um ponto mais importante a respeito desse processo de contemplação que nos faz mais criativo. Ativo é porque, lembra que essas palavras, né, forget, active, ele faz a palavra fast, né, só para que você possa ter isso com mais facilidade. O processo de estar ativo, né, então o aprendizado, ele é ativo, tomar notas, aplicar conceitos, fazer perguntas, é a melhor maneira de aprender. E o cérebro humano não aprende por meio de consumo de informação, que é o que nós estamos fazendo nos últimos tempos, desde que veio essa chuva de coaching e de informações que a gente tem nas redes sociais, de pessoas que estão te dando informação, e a gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, na ideia de que a gente está consumindo qualquer tipo de aprendizado, e não está. Nós aprendemos por meio da criação, e por isso que aquele processo do foco, atenção e concentração é tão importante, porque só na concentração que a gente consegue gerar a criação. Não seja um obeso intelectual. Para aprender, você não pode ser um espectador. Então, legal que a Carmen colocou aqui. Tem momentos que eu digo para os meus filhos, agora é a hora de fazer nada. Olha para o teto, cria uma história e eles não entendem nada. Eu estou tentando desligá-lo um pouco desse imediatismo. É de suma importância para o nosso equilíbrio emocional, da nossa maneira de lidar com as nossas emoções, temos esse espaço. E ele está completamente linkado à nossa nova era que nós já estamos vivendo, e cada vez mais, isso tem sido cada vez mais urgente. Faça perguntas, qual a lição? Como eu posso usar isso? Como posso aplicar isso? Por que devo usar? Quando vou usar? E é muito interessante porque todo esse processo aqui do Jim Kwik, eu já estou fazendo atualmente, e eu faço isso junto com vocês. E a gente vai entender isso nas próximas ações que ele fala aqui. Então, ao se envolver ativamente com o material, você aprofunda a sua compreensão. Então, você vai anotar, não porque você precisa lembrar, você não precisa lembrar mais. A gente está na era da inteligência artificial, nada precisa ser lembrado. O que você precisa é fazer com que esse conhecimento se torne aprendizado para ter a ação de criação na sua vida. Então, você escreve esse conteúdo que a gente está trocando aqui, não para você revisitar posteriormente esse conteúdo, até poderia ser, apesar que eu vou dar esse PDF para vocês, mas é para que você possa ativar outra área do seu cérebro, para que ele possa transformar isso um objeto de ação quando você precisar. E eu vou dar um exemplo mais para baixo com relação a esse processo criativo, né? Ele precisa estar dentro do seu cérebro como aprendizado e não somente como conhecimento. Senão você não consegue gerar novas ideias e gerar aplicações reais para a sua vida. Porque ele está num campo eu ouvi falar. Aí quando você ouve de novo, aí você lembra. Sabe, é péssimo. Você não aprendeu nada quando você tem que ver novamente o conteúdo. Lembrei. Não, ele não está ali. Quando você precisar desse conhecimento na prática, nessa aprendizado na prática, ele não vai puxar para você. Ele não vai ser uma das suas ferramentazinhas de criação, entende? Ele só simplesmente vai estar lá com obesidade mental. O insight do Jim Kwik é: sua mente não aprende com base no consumo, ela aprende através da criação ou a cocriação. O estado, que é a terceira, né, forma aqui, é a informação ligada ao estado de sua emoção. E quando isso acontece, ele se torna inesquecível. Se você está entediado, é provável que vai esquecer o conteúdo que você está aprendendo. Se você sorrir, corrigir sua postura, se forçar a uma atitude positiva por meio de uma conversa interna, o aprendizado se tornará mais fácil. E essa é uma das razões pela qual as crianças aprendem muito mais rápido que os adultos. Porque elas estão ali ativamente aprendendo brincando. Elas se divertem com aquilo que elas estão aprendendo. Então, a melhor forma de você, de fato, aprender alguma coisa, ou fazer alguma coisa, né? Eu sempre conto esse exemplo. Eu não era uma pessoa que
tinha facilidade de ler livros, eu dormia com muita facilidade. Então, era 5 minutos de leitura e dormir por meia hora, porque eu caía no sono. E eu queria mudar essa relação que eu tinha com os livros, porque eu queria me ver como uma pessoa que lia mais. Eu sabia que meu processo evolutivo passaria por nessa fase de leitura, né? Então, eu coloquei como se fosse um timer, né? E toda vez que eu lia e sentia sono, eu parava, poxa, hoje eu consegui 5 minutos. E aí, no dia seguinte, eu tentava de novo, só que animada, para tentar fazer um pouco mais do que 5 minutos. Então, eu ia dizendo, né, esse estado emocional era, hoje eu consegui 6 minutos, estou um pouco sonolenta agora, mas beleza, vou parar, hoje eu consegui 6. Então, eu transformei isso num jogo divertido. Eu zoava de mim mesma por não conseguir fazer mais do que 10 minutos, né, 5, 10 minutos de leitura, e a partir disso, aquilo foi virando uma brincadeira, uma comoção comigo mesmo, e hoje eu consigo ler com muita facilidade, com uma concentração muito alta, por mais de 1 hora. Então, isso é um treino, né, que a gente faz naturalmente aos pouquinhos. E a criança tem essa habilidade natural para línguas, para qualquer tipo de coisa que ela está interessada, né? Às vezes ela gosta de dinossauros e vai ler sobre dinossauros, gosta de ciência, vai ler sobre ciências, porque aquele estado emocional dela está interligado àquilo ali. Então, qualquer coisa que você queira mudar o seu estado, qualquer coisa que você queira aprender, mude o seu estado emocional. Então, a Lauren estava falando a respeito do processo de questionamento, né? Hoje em dia existem muitos palestrantes que não sabem responder e não aceitam serem questionados, sempre respondem que é preciso achar a resposta dentro de nós, que precisamos aprender a buscar em nós mesmos, e isso dificulta muito, inclusive, por vezes, desmotiva bastante. Obrigado. Puxa, que bom, Lauren. Tu é uma das poucas pessoas que pede para que as perguntas sejam feitas e questionadas, né? Espero que você... Obrigada por isso, espero que você amplie, né, também o acesso a novos mentores e novas pessoas que também têm essa característica, né? Certamente não sou única e certamente não sou rara por falar dessa forma. Eu acho que é só uma questão da gente também expandir o nosso contato com pessoas que também têm essa perspectiva, né? Esse estado de questionamento que é muito, muito importante para o nosso aprendizado. Então, todo aprendizado depende do seu estado de emoção, da sua alegria, da sua curiosidade, da sua fascinação. E quando você combina informações com essas fortes emoções, cria uma marca poderosa em sua memória de longo prazo. Então, reconheça que o aprendizado não é apenas uma aquisição de conhecimento, mas também sobre a criação de conexões e associações significativas. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é terminar um livro de uma biografia, por exemplo, e tentar fazer referências, sei lá, da Michelle Obama, que eu li o livro da Michelle Obama, o novo dela, referências com a Anitta. Como eu posso fazer a Michelle Obama fazer referências com a Anitta? Sei lá, você faz essa brincadeira exatamente porque esse é o processo de fazer associações. A criatividade está na associação. Então, toda vez que você junta coisas que não deveriam estar juntas, e isso é muito legal. Então, me perdoe para quem, né, tiver que sair agora às 9, eu super compreendo. Essa aula vai estar gravada, então vocês podem acessá-la posteriormente. Tem outros conteúdos aqui que eu queria dar, então a gente vai avançar um pouquinho, e eu preciso dar esse conteúdo agora, porque a gente, na próximo encontro, a gente vai entrar em outras coisas da inteligência, e essa aqui é só o conhecimento base, né, para que a gente já possa aprender a fazer esses processos. Ensinar, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Se eu quero aprender mais sobre inteligência artificial, que é uma área que eu emocionalmente estou linkada, eu preciso ensinar. Como eu posso ensinar? Se você está aqui agora, você já vai ligar um processo neural dentro do seu cérebro, e eu gosto muito de neurociência por conta disso, né? Entender como o cérebro funciona também nos ajuda bastante com isso. Você vai automaticamente ligar processos no seu cérebro que são diferentes se você estivesse simplesmente ouvindo esse conteúdo para você. Então, ativamente, para quem eu posso ensinar o que eu estou aprendendo agora? Só o fato de você pensar nessa pessoa, você já vai mudar essa chavinha neural. E você vai começar a aprender de forma diferente. Simplesmente por fazer isso. Então, toda vez que você vai ver um novo conteúdo, você vai ler alguma coisa nova, você vai pensar, visualizar essa pessoa. Quem eu vou ensinar isso? Quem eu vou resumir esse conteúdo aqui? E aí você vai ativar uma outra área
E isso vai te dar uma vantagem muito grande para que você possa aprender o conteúdo de forma ativa. Então, ensinar faz parte desse meu processo de mergulhar na inteligência artificial. Quando você explica conceitos complexos em termos simples para outra pessoa, é necessário que você divida as informações em seus elementos principais e comunique de forma eficaz. E é isso que faz solidificar sua própria compreensão e domínio do assunto. Então, tem o conceito do tesão do Joel J, não sei se foi dele mesmo, mas eu vi através dele, que é bem interessante. Quando você visualiza um T, eu posso desenhar ele aqui com vocês, quanto mais você aprende e se torna denso de conhecimento, mais você desce no traço do T. Mas para que o desenho do T fique correto e completo, você precisa lateralizar esse T, e é o traço da prática, de agregar na sociedade e comunidade que você está inserido. Caso contrário, o seu T ficará muito fundo ou muito raso, né? E a gente conhece essas pessoas, as pessoas que têm aí, ela tem, né, muito conteúdo, mas ela lateraliza pouco. Então, ela é muito densa, ela não consegue, talvez, com muita facilidade explicar os conteúdos, né? E tem, às vezes, muita dificuldade de aplicar isso na vida dela, né? E tem muitas pessoas que têm uma lateralização muito grande de conteúdo, mas elas são muito fracas na densidade do aprendizado e conhecimento que ela tem. Então, são aquelas pessoas que geralmente são muito sociáveis, que interagem com todo mundo, mas quando você vai ver, ela não tem nada para oferecer e a conversa é muito, muito rasa, né? Então, o que a gente quer é fazer um T bonitinho, onde ele tenha as proporções, ou pelo menos a minha tentativa aqui de ter um T com as proporções iguais. Mas vocês entenderam a ideia da coisa. Vamos voltar aqui para a minha... não, peraí. Compartilhei a tela errada. Porção da tela. Beleza. Então, um bônus aqui que o Jimmy Quick fala é a respeito do acreditar, né? Que ele está muito linkado aí ao nosso... como posso dizer? O nosso placebo, né? Quase, eu não sei essa porcentagem com precisão, mas ela está entre 40%. Muitos livros escrevem a respeito disso, que o fato de acreditar numa cura ou acreditar em algo já nos dá vantagem sobre aquele algo, né? Então, a medicina aprendeu a identificar que existe a crença ali no meio de qualquer teste que eles vão fazer com duplo placebo e cego, esse tipo de coisa. Então, não tem como negar esse poder da crença, ele é importante. Então, acreditar que você pode, que você acredita em si, que você tem a capacidade, também acende essa faísca de confiança, que eu acho que é interessante, que remete àquela fala do início do nosso encontro aqui, que o grande questão que a gente vai enfrentar com a inteligência artificial é exatamente o nosso complexo de inferioridade humana. Nós temos, não acreditamos em nós mesmos, nós vamos colocar a inteligência artificial num pedestal, e isso é extremamente prejudicial para nós. Então, e essa parte, né, de positividade, para nos impulsionar, né, de que a gente pode conseguir fazer determinada coisa, é muito importante. Então, apoiado pela ciência, esse é um dos estudos, mas tem vários outros, sugerem que nossos traços de personalidade podem influenciar o quão felizes e satisfeitos nos sentimos na vida. E traços como ser ansioso ou extrovertido, ter a mente aberta e ser organizado podem afetar nossa felicidade. Então, é que nem traços de personalidade. Eu sou ansioso. Existe uma diferença entre ser ansioso e estar ansioso. Se você quer acreditar que você é uma pessoa ansiosa, isso pode corroborar para que você tenha mais dificuldade de conseguir ter a atenção e foco em determinadas situações e outras coisas que você precisa. Então, estou ansioso é diferente de ser ansioso. Então, esses traços são importantes a gente avaliar também, né? Tem um pouco de semântica, tem um pouco aí um pouco de coach voltado para a questão do uso das palavras e tudo. Eu acho tudo muito importante, mas é um fator aqui interessante para a gente usar a nosso favor, mas não ficar somente nele. Lembrando que tem todas outras opções aí que a gente tem para agregar esse aprendizado. Então, essa magia da autoconfiança, você atinge uma resiliência por conta dela. E você se torna aí o protagonista da própria história e aprendizado com a confiança de aprender, de crescer, de alcançar coisas de fato extraordinárias,
E o Jimmy Quick fala que todo comportamento é impulsionado pela crença. Então, antes de abordarmos como aprender, devemos primeiro abordar as crenças que temos sobre o que é possível. Então, aprender uma nova língua, mas é porque eu não consigo mais, eu estou velha, eu não sei o quê, né? Todas essas coisas, de fato, limitam a gente. Então, lembrar da emoção, lembrar de brincar consigo mesmo, ter a capacidade de rir de si mesmo, tudo isso ajuda a gente a fazer esse exercício de aprendizado. Outra coisa muito interessante está na área da saúde, e o exercício pode ser bom para o seu corpo, mas também é bom para o seu cérebro. Quando você se exercita, o seu corpo libera endorfinas, que são produtos químicos naturais que aumentam o seu humor e bem-estar em geral. Essas endorfinas têm um impacto positivo na função do seu cérebro, ajudando você a melhorar seu foco, concentração e nitidez mental. Então, incorporar exercício à sua rotina vai aprimorar suas habilidades cognitivas, e a gente sabe disso tudo. A grande questão é, caramba, como eu vou colocar esses exercícios no meu dia a dia? Então, eu sempre começo pelo princípio de fazer de pijama, do jeito que você tiver umas 10 polichinelo, e você ter o hábito de fazer isso todos os dias, pelo menos ali num período do momento do dia, e que você sabe que aquilo não vai fazer diferença nenhuma, você não está treinando para ser um atleta, mas você está treinando para ter o hábito de fazer aquela função ali todos os dias. Então, ao fazer isso, ao rir de si mesmo, e aos pouquinhos ir adicionando um pouco de desafio, pode te trazer uma resposta muito interessante, porque você transforma isso na sua identidade, né? O livro não sei agora o nome específico desse, pelo menos do criador eu não vou lembrar dele, mas é Hábitos Atômicos, eu não sei o nome do autor de cor, mas Hábitos Atômicos falam a respeito disso, né? De qualquer hábito que você quer adicionar, você precisa se tornar dele parte da sua identidade. E o Jimmy Quick coloca, uma das melhores maneiras de mudar o seu estado é movendo o seu corpo. Então, triste, mover o corpo, você muda a química do seu corpo. Porque à medida que o seu corpo se move, o seu cérebro se liga e você cria mais neuroplasticidade. Maravilha. Todo esse conteúdo, ele está linkado diretamente com o processo de produção de conteúdos. Obrigada, Thaís. É James Clear que tem esse livro. É um livro muito maravilhoso. Ensinar e aprender de forma lúdica é tão mais fácil, prazeroso e valioso, e eu não entendo porque essa forma não pode seguir independente da idade, como se fosse aceitável somente para crianças. E eu vejo muitas pessoas pensando dessa forma, né? Que só a criança aprende rápido. Isso não é verdade. Ela aprende rápido exatamente porque ela sabe fazer esses passos de forma muito intuitiva, e que no processo disso a gente vai perdendo, né, a capacidade de aprender. Então é muito importante ter a capacidade de aprender da forma certa, ter a capacidade de ter concentração, para que a gente possa lidar com a demanda de conteúdos no mundo digital. E eu tive esse insight quando uma pessoa, isso que eu vou falar agora para vocês, como consumir conteúdos. A arte de organizar o supermercado digital. E esse supermercado digital é uma criação minha, não sei se existe por aí, eu não encontrei essa explicação da mesma forma que eu estou colocando aqui para vocês, porque eu estava, olha só que coisa interessante, isso eu estou postando para vocês no meu processo criativo. Uma pessoa, uma vez, eu estava tendo uma aula de marketing digital. E ele estava falando que no marketing digital, né, para atender, né, o processo de vendas, pessoas, você precisa imitar o processo natural da venda presencial. Então, como você faz imitar o mundo presencial para o mundo digital? Então, vai ter a troca, vai ter você ouvir as necessidades do seu cliente, você vai assemelhar isso no ambiente digital. E eu falei, puxa, que interessante isso, né? O mundo real se assemelha ao mundo digital. Em quais momentos em que isso acontece e quais momentos que isso não acontece? E como eu posso transformar determinados ambientes reais no mundo digital? E eu fiquei com essa pergunta. E aí vem o ócio, que é muito maravilhoso. Você vem o ócio e essa pergunta está lá, ela está lá. E eu estou dentro do meu processo, né, natural, deixei a pergunta, fiz ela em alguns momentos. E aí eu estava no mercado, estava comprando, fazendo compras, não era exatamente essa foto, tirei essa foto da internet mesmo, e de repente me veio aquele clique. Olha só que interessante. Onde eu quero, nessa seção de mercado, tem a seção da comida, né? E a seção de comida é separada por temáticas, né? Então, a seção só dos iogurtes,
né, dos gelados, ali, dos queijos, aí depois tem, né, os leite aqui, e aí depois eu falei, nossa, cada seção é tão fácil de encontrar, né? Por que que no nosso mundo digital, principalmente nas redes sociais, não tem separação de prateleiras, né? Então eu quero ir lá na padaria, né? Pensa você entrando no seu Instagram, a não ser que você digite o que você quer, a sua timeline vai aparecer o que o algoritmo quer. Obviamente, o que você ensinou ao algoritmo que você gosta. O que é uma bagunça. É como se você estivesse entrando naquela seção de mercado, né, para você fazer a compra final, tem aquela fileira. Geralmente na Calunga tem muito isso, né? Tem uma fileira enorme antes de você entrar nas caixas, e onde tem chiclete, pilha, sabe, salgadinho, um do lado do outro, é uma bagunça, porque é tudo ao mesmo tempo, né? Então eu falei, nossa, imagina você ir num mercado onde todas as coisas são dadas a você ao mesmo tempo, sem segmento nenhum. Que bagunça seria isso, né? Então eu comecei a pensar no como eu poderia transformar o meu conteúdo digital em sessões de mercado. Então, essa era digital, esse é um texto que, né, eu fui montando junto aí um pouco com a ajuda do chat GPT, mas exatamente pela minha vontade de querer explicar por que esse conceito é tão importante. Somos constantemente bombardeados por uma enxurrada de informações, consumimos conteúdo de forma desenfreada, sem critério ou separação. É como entrar em um supermercado onde tudo está misturado, sem seções ou temáticas, tornando a experiência confusa e muitas vezes pouco produtiva. Porque, mais uma vez, produtividade está linkada à criação, e a gente precisa aprender a fazer o foco virar concentração, tá? Que bom, Tati, que bom que você gostou desse mercado digital. E eu vou ensinar como eu fiz isso e como você pode fazer isso de outras formas, tá? Agora, imagine se pudéssemos organizar esse supermercado digital de forma semelhante ao que encontramos nas lojas físicas, né? Ou se você vai no mercado, você pode até ir no shopping, né? O shopping tem separação de lojas, e dentro das lojas tem os segmentos também, né? O que facilita muito a nossa busca. Nos mercados, produtos são cuidadosamente organizados, né? Seções, como eu comentei e tal. Essa lógica pode ser aplicada ao nosso consumo de conteúdo online, em vez de permitir que o algoritmo nos apresente uma mistura caótica de temas. Por que não direcioná-los por temáticas específicas? E aí eu tenho aqui a estratégia das contas separadas. Por quê? Porque quando eu abri o meu Instagram, eu vi que eu já tinha algumas contas. Eu tinha a minha conta da Letícia F. Godoy, que é a minha conta pessoal para fotografia, onde eu direciono todo o conteúdo para fotografia. Eu tinha a minha conta do trabalho, do Gotas, e depois eu tinha a minha conta, né, que era linkado também a questões de trabalho, que é da Nerd dos Olhos, e depois eu tinha uma conta que eu tinha aberto, que era para vender uns conteúdos que eu tinha do apartamento antigo, onde eu morava, acho que era PT 41, alguma coisa assim. E aí eu falei, eu tinha aberto essa conta para colocar tudo que eu estava vendendo, para colocar no grupo de WhatsApp do pessoal do prédio. Eu falei, nossa, eu tenho 4 contas de Instagram. E é tão fácil abrir conta de Instagram que você nem imagina, né? Que é muito fácil abrir conta de Instagram. E eu falei, e se eu direcionar cada uma dessas contas para conteúdos específicos? Então, essa abordagem seria criar mais de uma conta em plataformas como o Instagram, e eu tenho uma forma diferente de fazer isso, que eu falei isso para minha irmã, ela falou, eu nem consigo gerenciar uma conta no Instagram, imagina 4. Eu falei, não, é mais simples do que você imagina, porque quando você entra no Instagram, é um botão que você aperta para você ver qual conta que você vai entrar. Quando você quer mudar de conta, é bem rapidinho, é um botão só que você aperta para mudar de conta. Então é bem fácil, é dentro do mesmo aplicativo, né? Então, cada conta seria dedicada a uma temática específica, como ciência, saúde e tecnologia, por exemplo. Então, você segue todos os médicos, todo o conteúdo de saúde numa conta. A outra conta, você segue cinema, arte, fotografia, se é isso que você curte, gosta. Mas é o que eu fiz, né? Eu estou falando esses exemplos, foram exemplos que eu fiz. Negócio, dinheiro, tendências, né? Para uma terceira conta e uma conta para diversão, curiosidades, temas engraçados, cachorros, gatos e pinguins fofos, né, como esse pinguim fofo que está aqui atrás de mim, porque eu sou uma pessoa que adora pinguins. Então, se eu estiver tendo que ler sobre uma coisa
interessante na área da saúde, e de repente aparece um pinguim, isso completamente muda o meu foco, né? O meu foco, aquele foco de 8 segundos, que hoje em dia está muito difícil a gente aumentar, principalmente nas redes sociais, porque os conteúdos que aparecem para mim são como um supermercado desordenado. Então, essa tem uma vantagem muito interessante. Você tem mais foco e atenção, porque você segmenta o conteúdo e vai focar naquele momento do seu dia em áreas específicas de interesse e não vai ter distrações, ou pelo menos vai reduzir bastante essa distração. Até as propagandas vão mudar, você tem que ensinar o algoritmo, né? Você segue algumas contas, se aparece determinado tipo de propaganda, você fala que aquilo não é interessante para você, então você vai ensinando o algoritmo de que aquilo ali, naquela conta, é o conteúdo que você quer. Então, por exemplo, rapidamente, se eu for mostrar aqui para vocês o meu Instagram do Letícia, muita gente fala, nossa, Letícia, como é que você conseguiu deixar o Instagram dessa forma? Então, por exemplo, deixa eu só deixar de compartilhar aqui com você. Então, essa seria a minha conta do Instagram, e se você for ver, todo o conteúdo é voltado para alguma coisa de fotografia, e geralmente isso aqui que aparece, por exemplo, é NASA, mas ele tem geralmente coisas de espaço, né, de coisas que eu curto, mas se você for ver, ele é todo voltado com fotos, ou alguma coisa de fotógrafos dentro de museus, arte de uma maneira geral, e não tem nenhuma outra informação que não seja desse conteúdo, cinema, e arte, e fotografia de uma maneira geral, né? Então, ele é bem segmentado. Então, o que me ajuda bastante, caso eu entre no meu Instagram, para procurar conteúdos museológicos, conteúdos voltados para a arte, eu não sou bombardeada por outras coisas a não ser esse conteúdo. E assim eu criei, por exemplo, o conteúdo da zoeira, é o conteúdo do Instagram que eu criei para o meu apartamento, né, que eu queria vender as coisas, eu falei, vou usar esse Instagram para isso, então. E aí eu comecei a jogar só as zoeiras lá. Então, no momento em que eu estou, agora eu quero ver pinguins e cachorros fofos e gatos fofos. Eu sei que eu só vou ver aquilo, e aí eu posso delimitar 5 minutinhos para aquilo, 10 minutinhos para aquilo, porque é aquele momento mais relaxante. O que é prejudicial é quando você simplesmente entra no Instagram com a intenção de que você vai aprender alguma coisa, ou que você vai ser produtivo, e de fato você passa algumas horas ali, vendo várias coisas ao mesmo tempo, ou, eu quero saber as notícias do dia. Baita erro, né? Então, você pode segmentar uma conta somente para você ter notícias, né? Você vai ter mais personalização, a conta vai ter um espaço, né, refletindo os seus interesses, vai ter mais equilíbrio e bem-estar, porque a gente está falando aqui, quando você separa o conteúdo, você vai equilibrar mais o seu tempo entre aprendizado, trabalho e lazer, e controle do algoritmo, que eu acho que é a coisa mais importante, é o controle do algoritmo. Você passa a ter controle sobre o que vê, direcionando o algoritmo. Então, é pensar que esse é o seu mercado, é o submercado digital. Então, você também pode segmentar o algoritmo usando a estratégia multiplataforma. E eu também já faço isso, fazendo vários testes com relação a isso. A gente tem o TikTok, a gente tem o Twitter, a gente tem o Discord, vários outros as redes sociais, o próprio Facebook, que eu não coloquei aqui como referência, mas também dá para utilizar dessa forma. Então, é uma ideia de organizar o nosso consumo de conteúdo em diferentes contas. Não precisa se limitar apenas ao Instagram. Não, você não precisa criar novas contas, mas se você já tem aplicativos como, por exemplo, o TikTok, essa estratégia pode ser estendida a várias plataformas e cada uma servindo a um propósito específico na nossa vida digital. Então, esse é um exemplo meu. O TikTok é usado exclusivamente para explorar dicas culturais, descobrir novos lugares para visitar na cidade, no meu caso, para São Paulo, ou mergulhar em qualquer outra área de interesse que desperte a sua curiosidade. Então, hoje, se você entra no meu TikTok, eu tenho TikTok somente para isso, eu uso ele muito para quando eu quero fazer a agenda no meu final de semana. Então, por que está de novo na cidade? Quais são as coisas culturais que está aqui em São Paulo, as exposições? Porque eu sigo toda essa galera no TikTok, é só isso que tem no meu TikTok. O meu algoritmo ele é inteiro voltado para isso. Então, como eu uso o TikTok para isso, facilita muito, porque quando eu entro para lá, eu saio de lá exatamente com o cronograma, eu linko ao meu Google, né, eu tenho listas no Google, né, de lugares que eu quero conhecer, lugares que eu já fui, então eu mantenho essas listas que eu acho bem produtivo, e bem, assim, me ajuda sempre a ter, né, isso já me ajudou em vários lugares. Às vezes eu estou num lugar para fazer determinada coisa, e eu olho na minha lista ao redor do Google, vou mostrar isso depois para vocês em ferramentas, e aí você tem ali ao redor todos os lugares que eu marquei que eu queria visitar.
E eu marquei por causa desse TikTok, por causa da forma que eu uso o TikTok. Então, as pessoas que chegam para mim e falam, e TikTok é só dancinha, TikTok é não sei o quê, é porque você não sabe usar a plataforma, você não sabe dizer ao algoritmo o que você quer, e você não está vendo o potencial que isso tem. Você pode, por exemplo, o Twitter, eu estou organizando meu Twitter agora, e não leva muito tempo, tá, gente? É só uma questão de foco e atenção e concentração aqui. Você pode fazer aos pouquinhos isso. No meu Twitter, eu estou colocando ele focado para notícias. Então, eu entro lá e tem lá, eu sigo lá as revistas de notícia, tudo notícia do mundo, tá lá no meu Twitter. Então, ele é focado para isso. Então, eu não vou ficar tendo notícias em outros lugares em que, às vezes, eu estou navegando para uma determinada função e eu sou pega com uma notícia de que morreu tal fulano. Minha Nossa Senhora, morreu fulano, e aí eu desfoco completamente. Então, eu tenho um horário do meu dia para ver notícias gerais, né, até porque eu não fico focando tanto em notícias, mas, no geral, eu gosto de estar... Por exemplo, eu fiquei sabendo que essa semana foi o aniversário de 40 anos da Sandy Júnior, né, porque Sandy Júnior a gente fala junto, mas enfim. Eu falei, nossa, a Sandy fez 40 anos. Não são essas coisas que fazem parte do meu processo criativo também, de sair um pouco da coisa séria o tempo todo, de ter conteúdos o tempo todo, de ler livros o tempo todo. É importante também que tenha esse momento de coisas, de informações genéricas, de curiosidades da atualidade, de uma maneira geral. Eu acho que, para mim, isso me mantém muito criativa também. O Twitter também, como eu comentei, pode ser usado para diversas notícias do mundo, que é o que eu faço, e essa segmentação, ele também traz essa eficiência de forma mais especializada. Então, você usa, agora tem o Threads, né? Tem gente que usa o Instagram e o Threads, e eles são iguais, porque quem você segue no Instagram segue no Threads. Para que você vai usar o Threads, né? Não faz o menor sentido. Para você, caso eu não tenha visto no Instagram, eu vejo, não, segmenta, coloca ali uma prateleira do seu supermercado e transforma o Threads em algo que possa ser produtivo para um assunto que lhe interessa, e aí você vai segmentando cada vez o algoritmo. Vai ter mais qualidade para direcionar para áreas específicas, controle, que é o que a gente quer ter nesse mundo digital, a gente precisa ter muito controle dessas ferramentas para a gente poder ser mais produtivo, e a gente tem uma harmonia digital, porque você vai ter uma plataforma que vai ser mais complementar ao que você precisa, ao invés de você entrar dentro de algo bizarro de informações ao mesmo tempo. Então, da mesma forma que a gente organiza nossas casas, os nossos escritórios e as nossas compras no supermercado, ou seja, a vida real, para dentro do nosso espaço digital. Devemos organizar o nosso espaço digital para refletir os nossos interesses, nossas necessidades e as nossas paixões. É uma abordagem consciente e intencional que nos permite viver de forma mais equilibrada e enriquecedora na era da informação. E, para a gente finalizar aqui, em terra de múltiplos estímulos, quem tem concentração é rei. Eu gosto muito dessa frase, eu falava ela com quem tem foco é rei, mas não é o foco, porque o foco pode ser de 15 segundos e não interessa você ter foco de 15 segundos. Você precisa ter concentração para gerar criação. E a inteligência artificial ela está completamente interligada com a nossa capacidade de gerar criatividade, de ser criativo, de estar no processo de harmonizar nossos processos, os nossos estímulos, nossas emoções, para essas ações únicas que a gente vai usar a inteligência para ser esse campo criativo, ou seja, a gente vai falar coisas, dar comandos e a inteligência vai criar. Mas para dar esses comandos, precisa vir de um lugar onde a gente está com essa concentração, com esse processo de criatividade, porque senão a gente não consegue criar esses comandos. A gente replica que nem papagaio os comandos que qualquer pessoa falou que deveria usar. Olha, como ser produtivo com 100 prompts. Tem cheio isso na internet. Mas eu não quero pegar prompt pronto. Eu quero ter a capacidade de criação e saber como pensar para criar aquilo. E é isso que vai nos dar a vantagem evolutiva nessa era. Não é replicar o que você vê no site, que alguém está dizendo que determinada ferramenta é boa. Não é sobre isso. Essas ferramentas elas vão mudar, mas isso que a gente está falando nunca vai mudar, porque é o processo de cognição, o processo humano. Isso nunca vai ser tirado de nós, e nenhuma inteligência artificial vai ser tirado de nós.
Então, passei um pouquinho aí do tempo e eu queria ouvir de vocês se alguma dessas coisas faz sentido. A Thaisa falou, nossa, eu preciso de um app que pegue todas as fotos do meu álbum de fotos e separe ela por áreas. Tem formas de você fazer isso, mas eu posso talvez investigar com mais detalhes para te ajudar nisso. Sem dúvida alguma, eu acho que quanto mais essa capacidade que a gente tem de organização do mundo real para o mundo digital, então se você é desorganizado no seu mundo real, você vai encontrar a dificuldade nessa era digital, onde todo o conteúdo é ao mesmo tempo, e a gente vai precisar dessas segmentações, né, com mais com mais primórdio, não sei se seria a palavra certa, mas primor, né? Então, por favor, me comente se tem alguma coisa que ficou desse assunto em aberto, alguma dúvida, se faz sentido, me comenta aqui no chat, ou então me libere os microfones, eles estão liberados para vocês aí. Então, nesses últimos minutinhos, eu vou terminar às 9h30, a gente avançou uns minutinhos aí da nossa primeira encontro, mas acho que é importante para a gente poder dar tempo de colocar tudo. A Thaisa falou que faz muito sentido, a Elizabeth também, a ideia de supermercado digital é excelente. Fico feliz que tenha feito sentido, né, para vocês, porque como era uma coisa que veio, né, das minhas ideias, né, da minha cabeça, eu falo, caramba, quando você expõe isso para outros, você precisa explicar de uma forma que faça sentido para outras, então também é o meu processo de aprendizado e criatividade. Eu estou fazendo isso junto com vocês. E uma coisa que eu acho que vai ser muito legal para a gente trazer nos próximos encontros é a aplicabilidade dessas ferramentas em algo que é real. Então, eu já vou dar um spoiler aqui, mas eu gostaria muito que quem topasse o desafio de escrever um livro comigo, junto na inteligência artificial, eu vou ensinar vocês a fazerem esse processo, mas é um livro através do conhecimento, seja seu ou conhecimento de alguém que você escolheu, para você poder escrever o livro por essa pessoa, e você pode vender esse conteúdo de uma maneira bem bacana também. Atualmente, eu já estou praticando isso, né? Já tenho uma pessoa me pagando para desenvolver um livro. Eu não tenho tempo para escrever um livro. Então, me dá o seu conhecimento por áudio, me dá o seu conhecimento através de uma entrevista. Então, através de uma entrevista, de várias entrevistas, né, eu consigo tirar isso. Isabel, por favor, pode falar. Ai, meu microfone tá aberto, desculpa. Não, quando tu falou ali aquela questão do pedala 5 minutos, 10 minutos, pedala não, pedala eu já tô trazendo para A sua uma. realidade. Aham, aham, porque eu fui atleta há 30 anos, então pedalar 5 minutos para mim, não vou fazer. Só que o não vou fazer, porque eu quero o perfeccionismo, eu não faço nunca. Aí eu me dei conta que eu tô tendo que usar um sutiã, homens, vocês sabem o que é sutiã, eu vou falar. Eu tô tendo que usar um sutiã que levante meu peito, porque fica suando e tal, mas eu não pedalo 5 minutos. Então, tu falou isso, eu fiquei, claro, faz todo sentido. Quando eu começar a me acostumar, que eu tenho uma ergométrica do lado da minha cama e que pedalar 5 minutos não vai suar o meu pijama e vai criar um hábito, e aí eu fico, eu sei que tem que ser 45 minutos. Caracas, eu treinava 3 vezes ao dia, eu tinha um corpinho assim. Hoje eu tenho 2 filhos, perdi outros tanto, tenho um corpo assim, só que o meu corpo tá ficando mais assim, porque eu tô esperando o dia que eu conseguir fazer 45 minutos. Eu só queria dar essa contribuição, porque tu deu um start agora aqui de faz polichinelo de pijama mesmo. Não, eu tenho que tirar o pijama, botar um abrigo e sentar na bicicleta ergométrica. Cara, isso não vai acontecer nunca. Acho que valeu e eu Obrigada, Isabel. sou parceira do livro. É isso aí, obrigada. Esse processo quando você consegue aplicar ele para adquirir não só outros hábitos de outros conteúdos, ele serve para tudo, não é só, né? Eu dei o exemplo do livro, você deu um exemplo aí da bicicleta, exatamente cada um trazer para a sua realidade, porque isso vai te ajudar com todo o resto, né? A Lauren comentou que estou precisando separar e setorizar a vida virtual. Meu e-mail está esgotado de espaço por ter muitas assinaturas e tudo junto, né? Agra, não sei se você comentou que você queria falar, mas qualquer coisa, seu microfone pode liberar também. Mas
acho que é isso. Gente, essa coisa de assinaturas e conteúdos de organização no mundo digital vai ser outras temáticas que eu vou trazer com ferramentas que podem nos ajudar a isso, mas acho muito importante a gente poder ter esse espaço para poder fazer essa troca, porque isso tem me ajudado demais. Eu estou aplicando essas ferramentas, tudo aqui em conjunto. Então, pense na pessoa que você vai ensinar o conteúdo que você aprendeu aqui, ou alguma coisa que tenha, né, feito sentido para você. Eu vou colocar a gravação e também o PDF dos conteúdos para vocês até amanhã. E então, que bacana o pessoal está falando aqui. O exercício eu acho que é uma coisa que ativou bastante pessoas aqui, que bom. Então, a gente tem um monte de coisa para economizar tempo e estamos cada vez mais sem tempo. Exatamente essa é a grande premissa aqui, que a gente precisa aprender a ter a organização no mundo digital também e no mundo real, para que a gente possa dar, né, bem-vindo à inteligência artificial, para que a gente não possa fazer uma produtividade vazia ou uma produtividade de réplica e achar que a inteligência artificial vai resolver todos os nossos problemas, porque isso não é verdade. E quem vender a inteligência artificial dessa forma, corre dessa pessoa. Não existe nenhuma ferramenta milagrosa, nem para a saúde, nem para a área da psicologia, nem para qualquer área. Não existe nada que é milagroso, que é uma única coisa que vai resolver todos os seus problemas. E a inteligência artificial não vai fazer isso por nós. Não compre conteúdos de pessoas que falem, né, usem o medo, usem, né, formas de tentar atrair as pessoas simplesmente porque eu tenho uma coisa que você não sabe. Conhecimento, ele é gratuito para todos, ele é aberto a todos. O que nós devemos pagar é o conteúdo de curadoria, né? Ou um mentor que vai estar ali dedicado a você, ou uma pessoa que está, de fato, criando um conteúdo da vida inteira, está vendendo aquele conteúdo. Eu não sou contra a venda de conteúdos, mas como eu não sou... aqui nesse momento é um momento só para a gente poder fazer essa troca, não é um momento de venda de cursos nem nada, mas só para vocês entenderem que eu não sou contra a venda de conteúdos ou de cursos, mas aqui eu acredito que esse espaço é um espaço que a gente pode abrir para ter essa troca. Então, eu não sou a mentora e professora de ninguém aqui, o que eu aprendo, eu passo para vocês com uma forma que eu tenho de aprender melhor. E eu quero que vocês entendam que esse é o meu processo. E se vocês replicarem esse processo com as pessoas da sua família, os seus grupos ao redor, você vai estar, de fato, fazendo a mesma coisa para benefício desse aprendizado. Tá bem? O João falou que gostou muito da forma que eu coloquei o conteúdo, que bacana, interessante, muito obrigado. Eu vou abrir, Agna, o curso, desculpa, o nosso grupo, na sexta-feira. Ele fica aberto para interação. Ele é aberto uma vez por semana, exatamente para dar tempo do pessoal colocar os conteúdos em trocas e ler o conteúdo durante essa semana, porque a próxima semana pode estar aberto. E senão a gente cria o pessoal falando o tempo todo e não dá para seguir, né? Tem muitos grupos que eu acompanho, que eu adoraria acompanhar todos os dias e não consigo. Exatamente porque eles estão abertos todos os dias, tem conteúdo lá todos os dias. E a gente sabe que a gente precisa também segmentar os nossos conteúdos. Então, desculpe se eu passei bastante do tempo nessa primeiro encontro, eu vou melhorar nisso nos próximos, né, de organizar melhor a forma como eu estou passando os conteúdos. Que bacana, a Sônia também falou, feliz, questão de estar presente, também está de plantão, mas achou legal, embora não consegui acompanhar tudo, mas vou assistir a gravação, e ela foge um pouquinho das redes sociais. Existem formas bacanas de utilizar as redes sociais, sem a gente ter que aparecer, ou simplesmente consumir ela de forma desenfreada, né, como eu comentei aí. Mas que bacana, que bom mesmo. Daqui a 15 dias a gente vai entrar nesse conteúdo. Na sexta-feira eu vou abrir e eu vou colocar os conteúdos até amanhã da gravação de hoje. Tá bom? Bom descanso para vocês. Obrigado de verdade e até a próxima.